A paz do Senhor, amados queridos irmãos em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Deus seja glorificado através das nossas vidas, que nós venhamos a ser gratos ao Senhor por tudo que Deus tem feito em nosso favor. Vamos agradecer a Deus por mais um dia, estarmos na casa do Senhor para aprendermos da palavra do Senhor, nosso Deus. Bondoso Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, te louvamos e te agradecemos por mais um dia, Pai, que o Senhor nos concede, estarmos na tua casa, na tua presença, para te louvarmos e te adorarmos, ó Pai. Deus, nós te rendemos graças, louvores e adoração e te pedimos agora, Pai, cura o enfermo, liberte o cativo e abençoe teus filhos, tua igreja. Nesse tempo tão difícil estamos passando, Pai. Tempos de pandemia, Pai, desse vírus maligno, Senhor Deus. Deus, não deixe os teus filhos serem acometidos por esse vírus. Cura, liberte e abençoa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, se você puder, abra sua Bíblia comigo, em 2 Pedro, capítulo 2. Eu vou estar lendo alguns versículos, e nós vamos discorrer com esses versículos até o versículo 5. Mas eu quero discorrer sobre esse texto que é tão maravilhoso para esses dias que estamos vivendo, dias finais da igreja aqui neste mundo, aqui na terra. 2 Pedro capítulo 2, assim, verso 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou a cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com as quais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão à cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Aos que vivessem impiamente. Deus querido, tua palavra foi lida, aplica a tua palavra em nossas vidas, nossos corações, nos ensina através da tua palavra, do teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós queremos falar sobre a apostasia religiosa, os perigos da apostasia. Existem perigos terríveis na apostasia religiosa, e quando a gente olha essa questão da apostasia, a apostasia está relacionada sempre à rebelião contra Deus. E nós vemos, amados irmãos, que rebelião contra Deus pode ser de uma maneira deliberada, todo mundo vê e entende, ou pode ser de uma maneira sutil, como diz o apóstolo Pedro aqui. Porque Pedro começa essa segunda epístola dizendo assim, ó, e também houve entre o povo falsos profetas. Na época dos profetas do Velho Testamento, você pega na época de Moisés, já existiu na época de Samuel, na época do rei Davi, na época de Salomão, na época dos profetas lá do Isaías, Jeremias, Ezequiel. Todas as épocas da Bíblia Sagrada houve os verdadeiros profetas e os falsos profetas. E Pedro diz assim, olha, como entre vós também haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. A doutrina falsa, a apostasia, o perigo da apostasia religiosa, não é aquilo que é escancarado, porque se Satanás viesse com um tridente e soltando fogo pelo nariz e pela boca, todo mundo ia correr. Mas acontece que a Bíblia fala que ele se transforma em anjo de luz, que ele vem como ovelha, mas é lobo devorador. Esse que é o problema. Então, esses doutores que eles vão introduzir encobertamente heresias,
O perigo está, irmãos, nós não discernimos o que é certo, o que é verdadeiro, o que é errado, e nós nos alimentarmos com tudo, comer de tudo, e tudo é certo, tudo é Deus, tudo... Não é assim não. Tem muitas pessoas que pregam o evangelho, mas pregam um outro evangelho, como diz Paulo aos Gálatas, não é o evangelho de Cristo, não é o evangelho da salvação, é o evangelho para fins lucrativos. Olha o que diz aqui, olha, versículo 2, para você entender, versículo 3, e muitos seguirão as suas soluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Quantos escândalos, quantas coisas vêm acontecendo, o caminho de Deus, o caminho santo, o caminho da verdade, a igreja verdadeira, colocar tudo no pacote, é tudo pilantra, é tudo nó cego, é tudo que eu vou se cansar de ouvir. E o versículo 3 para você entender, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Chega diante de uma câmera, diante do microfone, todo mundo é santo, todo mundo é bonzinho. Eu defendi uma tese nos anos 90, microfone, a arma mais mortífera no mundo. Pega a história da humanidade, você vai ver o que o microfone fez. Fez Hitler levar a multidão, fez Mussolini levar a multidão, fez tantas pessoas aí fazerem coisas terríveis, assassinar pessoas, aquela seita que o líder conseguiu assassinar todo mundo, tomar veneno para morrer. O microfone é a arma mais mortífera do mundo. Microfone eu batizei como o tanque Siloé. O camarada é um pilantra, é um bandido, é qualquer coisa. Pega o microfone, é bonzinho, é boazinha. O camarada nem cristão é, mas ele pega o microfone na igreja, se torna santo, melhor que todo mundo. Cuidado com isso. Pedro diz aqui, ó, por avareza farão negócio de vós, farão de vós negócio com palavras fingidas. Aquela palavra, nossa, como esse pastor é doce. Esse é um amor de pessoa, é verdade. Vai, que você vai ver lá na frente o que vai acontecer com você. Palavra fingida. O camarada, quando quer conquistar uma moça, manda buquê de flor, manda um monte de coisa, e dá presente, e dá aquele monte de coisa. Depois conquistou. Rapaz, existe exceção, existe, mas pisa em cima, faz um monte de coisa, fingimentos. O capeta é fingido, os falsos obreiros são fingidos, as pessoas que não são cristãs verdadeiras são fingidos. Te abraça, mas como um abraço tamanduá, tamanduá abraça o outro ser, crava as unhas nas costas dele e mata. Toma cuidado com isso. Então o perigo da apostasia religiosa. O que é apostasia, irmãos? É renunciar à verdadeira fé. E para você renunciar à verdadeira fé, é só você colocar uma fé errada na sua mente. Não, está escrito na Bíblia Sagrada, interpretou o texto de uma maneira errada, você foi seduzido a seguir aquele texto errado, e você seduzido, não, mas está escrito aqui. Quando você estuda hermenêutica no seminário, o professor de hermenêutica sofre muito, mais de 20 anos eu sofri muito com isso. Não, mas está escrito. Está escrito aonde? Está escrito, interpreta o texto, vamos interpretar o texto. Aí você vai ver que o texto não é da maneira que a pessoa aprendeu. A pessoa aprendeu de maneira errada, interpreta errado e quer que a Bíblia apoie os erros dela. Cuidado com isso, irmãos. É o que Pedro está dizendo aqui, olha só. Que porque Deus não perdoa. Então a apostasia exatamente o que é? É renúncia à verdadeira fé, é abandono da verdadeira fé, é seguir alguma coisa errada. Então, sabe o que acontece, irmãos? Nos últimos tempos, já foi profetizado por Paulo, o primeiro Senhor Jesus Cristo profetizou. Você vai ver nos últimos tempos, Jesus cansou de falar sobre isso. Paulo falou sobre isso, João falou sobre isso, Pedro falou sobre isso, Tiago fala sobre isso, e o Apocalipse fala sobre isso. Sobre os falsos obreiros, falsos profetas, os enganadores, que ia trazer heresia dissimulada, encoberta, para enganar, se fosse possível, enganar até os escolhidos, aqueles que estão atentos, seriam enganados se não fosse o Espírito Santo revelar as pessoas. É por isso que nós temos, como diz o apóstolo João, sua primeira carta, capítulo 4, verso 1, filhinhos, examinai os espíritos se provém de Deus. Nem tudo que brilha é ouro, não. Nem tudo que falam da Bíblia Sagrada é de Deus, não. Então, meus irmãos, esses falsos ensinadores, esses falsos mestres, veja bem, eles são os apóstolos
não crê na verdade, vivem pela verdade, verdade mesclada com a falsidade, para fins próprios, para arrecadar para si próprio. Por quê? Porque eles espalham essas heresias, como diz o apóstolo Pedro, para conquistar um rebanho. E conquistou o rebanho, meu irmão, ele tendo dinheiro para comer, beber, estar bem, e comprar bom carro, comprar boa casa, e comprar fazenda, e comprar tantas coisas mais, o camarada que mais está preocupado. Aí vai diante da câmera da televisão, do microfone, e o camarada parece um santo, parece um anjinho de Deus. É coisa. Nossa, esse camarada, esse que é o pastor de amor. Agora pega um velho que nem eu, que prega a verdade, você quiser ir para o céu, você tem que se consertar. Esse pastor não tem amor, não. Eu tenho amor, porque eu estou dizendo para você que se você não se consertar, o inferno está de boca aberta te esperando. Porque Deus vai levar uma igreja santa, sem mácula nem ruga. Uma igreja que professa o nome de Cristo e vive por Cristo e para Cristo. Aleluia, irmãos. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Então, amados irmãos, quando nós olhamos para essa questão, a primeira coisa que nós vemos aqui, mas versículo 4: porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, os entregou a cadeiras da escuridão, ficando reservados para o juízo, Deus não perdoou os anjos que pecaram na rebelião de Satanás, que foi bem antes do homem pecar. Então o que acontece, irmãos? Se Deus não perdoou, você acha que Deus vai perdoar uma pessoa que entra numa apostasia religiosa, que não tem a Bíblia como regra de fé e prática? É claro que Deus não vai perdoar, irmãos. Deus não vai perdoar, porque a nossa bússola, a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus, e temos que viver direcionados pela palavra de Deus, não por ideologias extraídas de texto fora de contexto. Não é assim, não. Então o perigo da apostasia religiosa, porque ela vem soterrateiramente, ela vem devagarinho, ela vem encoberta, ela vem como um anjo de luz, ela vem como um cordeiro bonito, sem mancha, mas só que lá dentro é o lobo devorador. Então o que eu aprendo com isso, irmãos? Essas pessoas dessa maneira para enganar, para seduzir, para conquistar. Amados irmãos, presta atenção no que acontece no sistema que gera esse mundo aí. Na política o cara promete um monte de coisa, mesmo sabendo que ele não vai prometer, que ele não vai conseguir nada, porque chega lá em Brasília, lá ele vai ter que negociar, e vai depender de um monte de gente, ou no governo do estado, ou na prefeitura, com os vereadores, não importa, mas o candidato promete um monte de coisa, mesmo sabendo que não vai cumprir. O mestre, o falso doutor, o falso mestre, ele promete um monte de coisa. Não, olha só que é isso. Lembra que Satanás falou para Eva? Foi assim que Deus disse? Porque Deus sabe que o dia que vocês comer, vocês vão se tornar como ele. O dissimulador, a pessoa que tenta enganar, o herege, o apóstolo, ele faz de tudo sorrateiramente para levar as pessoas ao desequilíbrio mental. Porque uma pessoa desequilibrada mentalmente é fácil ser conquistada. Uma pessoa que tem opinião, que está no seu bom destino, no seu bom senso, é difícil. Quem tem conhecimento bíblico, amados irmãos, é mais difícil de entrar pela apostasia religiosa. Por quê? Ele vai dizer assim, mas a Bíblia não diz isso. Agora, quando não existe conhecimento bíblico verdadeiro, é fácil ser conquistado. Porque a pessoa diz assim, mas está escrito, como Satanás disse para Jesus. Mas Jesus falou assim, também está escrito, Satanás. Jesus replicou Satanás com a própria palavra que Satanás tentou seduzir Jesus. Mas Jesus respondeu, replicou e dando o resultado da palavra certa. A mesma coisa somos nós, irmãos. Se não formos direcionados pela palavra de Deus, se não tivermos embasados na palavra de Deus, vamos sofrer as consequências tristes da apostasia religiosa, os perigos dessa apostasia sorrateira, dessa apostasia sutil, que surge com coisinhas pequenas, não surge com coisas grandes, não com coisas pequenas. Não, isso não faz mal. Não faz mal, isso não tem problema. Conhece aquela história do papagaio, que o camarada assinou, ele falava só, não faz mal, faz de conta, tudo bem?
É as 3 coisas que ele falava. Não faz mal, faz de conta, tudo bem. E quando chega um dia, o papagaio está lá amarrado lá com a correntinha lá. E chega um gavião lá, pegou o papagaio e está tirando as penas do papagaio para comer o papagaio está gritando para o dono lá: não faz mal, faz de conta, tudo bem. Não faz mal, faz de conta, tudo bem. Não faz mal, faz de conta, tudo bem. Aí eu falei: mas que negócio é esse? O papagaio está gritando assim. Chegou lá, foi ver, o gavião está comendo papagaio. Porque tinha ensinado o papagaio só falar isso: não faz mal, faz de conta, tudo bem. E o gavião estava lá tirando as penas do papagaio. A mesma coisa é a pessoa que não tem conhecimento da palavra de Deus e não tem orientação da palavra de Deus. Ele vai ser enganado, é seduzido. Ele aprende algumas coisinhas, nem básicas porque é coisa básica que tem fundamento. Porque se nós tivermos a instrução básica dos fundamentos da fé sagrada, nós vamos viver muito bem nesse mundo tenebroso e não vamos ser seduzidos por heresias dissimuladas, destruidoras, dissimuladas encobertamente, que parece coisa bonita, mas não são. O fim são caminho de morte, como Satanás seduziu os anjos. Outra coisa você vê aqui no versículo 5: e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Se Deus não perdoou Noé, Pedro fala que Noé foi o pregoeiro da justiça. O que Noé pregava? Que havia um dilúvio. Até então não havia chovido, que a Bíblia fala que existia um vapor que regava a terra. Irmãos, o que acontece? Você fala a verdade hoje, Noé pregava a verdade: vai chover, vai vir um dilúvio. O que acontecia? As pessoas não acreditavam. A mesma coisa hoje, o pregador verdadeiro fala assim: ó, existe céu, existe inferno. A heresia, os falsos obreiros, os mercadores da fé, do evangelho do delivery, do fast food da fé, ele não fala que existe céu e inferno, ele só fala que existe céu. Inferno é criação da igreja. Estou cansado de ouvir isso. Inferno é criação da igreja. Diabo é criação da igreja. Pecado é coisa da igreja. Porque Jesus pega um texto fora do contexto, lá em 1 João, quando João fala assim: e Jesus Cristo tirou o pecado de todo mundo que crê e que obedece, não de quem não crê e de quem não obedece. Então não existe mais pecado. Existe sim. E o pior pecado é quando você faz consciente, ou através de uma heresia encoberta, dissimulada, e você é seduzido, e você vai direto para o inferno. Que Jesus falou para os fariseus, lá em Mateus 23, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que caminhais de mar a mar para fazer um prosélito, e depois tendo feito, lançar no inferno, como vós mesmos. Os fariseus hipócritas viajavam para fazer um prosélito, e depois ia ele e o prosélito para o inferno. A mesma coisa, a heresia dissimulada. Cuidado, irmã, para você não ser seduzido. Cuidado, irmã, para você não ser seduzida. Cuidado, que estão enganando muitos. E, se possível, até os escolhidos serão enganados. Mas o que nós aprendemos aqui, amados irmãos, qual é a razão da apostasia? Primeira coisa, irmãos, é darmos ouvido a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Espíritos enganadores e ensino de demônios. Veja bem claro isso aqui, irmãos. Olha só. Quando você olha aqui, nesse texto aqui de 2 Pedro, você vai ver também aqui, olha. E seguirão, capítulo 2, versículo 2, 2 Pedro. E muitos seguirão as suas dissimulações, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Por que isso, amados irmãos? Porque eles vão simular a mentira em verdade, para enganar as pessoas. E você vai ver aqui, olha, se você vai ver aqui, que no decorrer disso aqui, você vai ver que Deus não perdoou os anjos que pecaram, não perdoou as pessoas que ouviram a pregação de Noé e não acreditaram. Veio o dilúvio e morreu, só ficou salvo Noé e mais 4 pessoas. E o versículo 6, e condenou a subversão a cidade de Sodoma e Gomorra, aqui é redundância, e tinha Adimá e Zeboim também, reduzindo a cinza e pondo-os para exemplo dos que vivessem impiamente. O que é o ímpio? Não é apenas o que não crê na verdade, não crê em Deus, não. É aquele que diz que crê em Deus, mas não pratica também o querer de Deus. Esse também é ímpio.
Porque Tiago diz que Satanás, ele crê, mas não teme. E ele teme e treme, temer e tremer diante de Deus. Satanás também crê. Você crê? Tiago diz, faz bem, porque até Satanás crê. Mas tem que crer e temer. Então o perigo, amados irmãos, de vivermos justamente essa apostasia, o que é isso? Espíritos enganadores e ensino de demônios. Tem muitos espíritos enganando as pessoas e muitos demônios ensinando pela boca de homens e mulheres. Cuidado com isso. As maiores heresias, as seitas que surgiram, foram criadas exatamente por espíritos enganadores e pessoas que desequilibradas na fé. Um porque o pai pregava as penas eternas, outro porque o pai pregava sobre céu e inferno, porque tinha medo. Então surgiu um monte de seitas aí. Pega a história das religiões, você vai ver exatamente. Ô irmãos, vamos tomar cuidado. Estamos vivendo dias difíceis, dias que nós temos que acordar. Pedimos para o Senhor olhos espirituais para vermos a verdade. Aí está o mundo sofrendo as consequências dessa pandemia terrível. O que é isso para nós? É Deus mostrando para nós que está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Oh, aleluia, irmãos. Mas vamos indo aqui. Sodoma condenou Sodoma e Gomorra, para exemplo, que vivesse impiamente, e levou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Amados irmãos, versículo 9 diz assim: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Perigos da heresia. Deus não condena ninguém. É verdade. É uma mentira que parece ser verdadeira. Deus não condena ninguém. A condenação já está proposta. Céu e inferno é uma questão de escolha, aqui e agora. Jesus veio para salvar. Ele veio e falou: eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Mas o dia que ele sentar no trono, ele vai ser juiz para condenar. Hoje ele está salvando, mas o dia que você está no trono, vai ser juiz para condenar. Não, que é isso? Você acha que um Deus de amor, um Deus de bondade vai fazer isso com o ser humano? Que Deus criou o ser humano conforme a sua imagem e a sua semelhança. Só que tem uma coisa, nós perdemos isso através do pecado original de Adão. Se não nascemos de novo e vivemos de acordo com o Evangelho de Cristo, com os ensinamentos apostólicos, como diz Efésios capítulo 2, estando vós firmes, fundamentados na doutrina dos apóstolos e dos profetas, nós iremos ficar. Então nós olhamos aqui, meus irmãos, que nós temos que tomar muito cuidado para não sermos seduzidos pelo pecado. Por que isso, irmãos? Os cristãos que se afastam da palavra de Deus se apostatam de uma maneira, às vezes, terríveis. Outros se afastam, isso, os casos de outros, tantas coisas que existem por aí. Deixa isso para lá. Mas e aquelas pessoas que se dizem cristãs, e você vai conversar com ela, não estou julgando, nem estou condenando, estou analisando um texto bíblico, é diferente. Estou fazendo uma análise bíblica, uma exposição bíblica dentro do texto, do contexto, porque diz aqui, o texto aqui, daqueles que vivem dissolutamente. Olha só, daqueles que vivem dissolutamente. Você tem que tomar cuidado com isso. Através de falsos ensinos, através de um evangelho fácil, de uma porta larga. O evangelho é a porta estreita, o caminho é estreito. Não existe vários caminhos, não existe atalho, o único caminho é Jesus. Cuidado com isso. Então, meus irmãos, o que faz a apostasia na vida do ser humano? Palavras mentirosas de espíritos enganadores, de ensino de demônios. Por que isso, amados irmãos? Quando a gente olha essa questão, eu quero que você preste bem atenção numa coisa, irmãos. Olha só. A primeira coisa que a apostasia traz no ser humano, um sinal visível para todo mundo ver, é exatamente a hipocrisia religiosa. Vê isso que aconteceu com os fariseus
lá no Novo Testamento, lá em Mateus capítulo 23. Eles eram hipócritas. Jesus falou assim: hipócritas, raça de víbora. João Batista já chamou eles assim, ó, hipócrita, raça de víbora. Quem vos fascinou a fugir da ira? Jesus fala a mesma coisa: hipócrita, raça de víbora, sepulcros caiados. A primeira coisa que a apostasia faz no ser humano é a hipocrisia religiosa. O hipócrita parece o cristão verdadeiro, mas não é cristão, é joio no meio da igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e nós não vivemos o evangelho da hipocrisia, da mentira, do engano, para não sermos seduzidos com o pecado. Então a primeira coisa que traz no ser humano a apostasia religiosa, o perigo de sermos apóstatas, é exatamente o que? A hipocrisia religiosa. Parece que é, mas não é. Tem tudo de crente, mas não é crente. Por que isso? Porque não vive a verdade, não tem compromisso com a verdade. Outra coisa, irmãos, segunda coisa que você vê descaradamente essas pessoas, a mentira. Mentira em que sentido? Do falso evangelho, o evangelho mentiroso, o evangelho fraudulento, o evangelho de negociar a fé, como diz lá em Apocalipse, que até as almas humanas, essas pessoas negociam. Tudo que puder negociar, negociam. Ô irmãos, isso é terrível. Cuidados com a apostasia, cuidado com a apostasia religiosa. Outra coisa, irmãos, a apostasia primeiro traz a hipocrisia, a mentira, uma vida mentirosa, uma vida dúbia, uma vida preguiçosa. Então isso traz o quê? Uma consciência cauterizada. Para você pensa assim, mas eu penso diferente. Cansado de ouvir isso. Você pensa assim, porque você aprendeu isso lá no século passado, com aquelas pessoas que eram radicais, com aquelas pessoas que desequilibradas. Hoje é século 21, hoje o evangelho é outro. Ah, é? É verdade, Paulo fala, o outro evangelho, não é o evangelho de Cristo, porque o evangelho de Cristo não mudou e nunca vai mudar, porque Jesus falou assim, ó, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar, e ninguém pode colocar um J, um tio, nem tirar, porque se nós acrescentarmos ou tirarmos, vai ser tirado de nós também. Então, muito cuidado com isso. O evangelho de Cristo é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Por que isso, irmãos? Quando a gente olha algumas coisas, você sabe de uma coisa que mais leva as pessoas à heresia dissimulada, à heresia enganadora? Sabe como é fácil de conquistar as pessoas? Principalmente na questão de uso e costume e na questão das exigências da Bíblia Sagrada. Quando você começa a exigir alguma coisa da igreja, irmãos, o nosso estatuto não permite isso é contra os princípios da igreja, contra as normas da igreja. O que vai acontecer? Já começou a caretice, já ouvi de pastores da Renovada, pega essa porcaria e joga no lixo, estatuto pra quê? Ô irmãos, misericórdia, irmãos, vamos obedecer os estatutos. Você quer ver uma coisa? Se a pessoa é cristã ou não é? Coloca ela num gancho para você ver. Eu vou para lá porque lá, por que pastor lá pode fazer aqui não pode? Porque o nosso estatuto não permite. Você começa a ver o herege, você dissimulado, quando você começa a apertar ele. E como dizia o pastor Oswaldo Mendes, parafuso velho você não pode apertar de uma vez não, tem que apertar aos pouquinhos, senão espana. O dissimulado, o herege, aquela pessoa que é falso crente no nosso meio, se você apertar de uma vez, ele espana, quebra, cai fora. Então você tem que tratar às vezes com carinho, mas não tem jeito de converter essas pessoas. Por quê? A mente está cauterizada, a pessoa vive uma mentira, a pessoa é hipócrita por natureza, e está vivendo uma hipocrisia na sua vida cristã. Em toda coisa, irmãos, quando você exige alguma coisa da pessoa, através do estatuto da igreja, você não é mais um pastor de amor, você é um doutrinador, você é um ditador, irmãos, nada disso, irmãos.
tudo neste mundo. Eu trabalhei nas 3 maiores multinacionais do Brasil. Posso dizer de peito aberto, as 3 maiores multinacionais do Brasil eu trabalhei. E nas 3, primeira coisa que você faz lá é aprender as normas da empresa. Você vai aprender exatamente o procedimento da empresa, o certo e o errado, isso você pode fazer, isso você não pode na sua profissão. Não é porque você tem uma profissão que você pode extrapolar, não. Você pode fazer isso até aqui, daqui para lá você não pode. Tudo na igreja é a mesma coisa, existe procedimento e ético e moral para os cristãos. E quando você começa a exigir dessa questão da hipocrisia religiosa, dos hipócritas religiosos e da heresia dissimulada, da apostasia dissimulada, você vai começar a exigir alguma coisa, você vai ser tido por inimigo, por adversário, sem amor. Não. A pessoa, quando exige alguma coisa, está dentro das normas da Bíblia Sagrada e dentro dos estatutos das igrejas, está exercendo o amor de Deus pela alma que está diante dele. Porque nós, como pastores, irmãos, vamos ter que dar conta das almas das pessoas que estão nos ouvindo. E o herege, o doutor que engana, o doutor que ilude, o doutor que mente, que coloca, mas eu, como diz o apóstolo Pedro aqui, olha só, aqui, olha. Pedro diz aqui, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas soluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Quantos escândalos, quantas mentiras, quantas coisas vêm acontecendo, mas que Deus desperta a sua igreja, que Deus abra os olhos do entendimento, como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios, que Deus abra os olhos do seu entendimento, para você ver a verdade e a mentira, para você saber quem está pregando a verdade, quem está pregando a mentira. Caminho largo e espaçoso leva para o inferno, mas o caminho apertado e estreito leva para o céu. A facilidade leva muitas vezes a prisão, a cadeia, mas as coisas conquistadas com dureza, com suor, você tem a sua recompensa. Então sede firme e constante do Senhor, não negue a sua fé e viva a sua fé com Deus e na palavra de Deus, e honra aquele que prega a verdade e procura viver a verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar por você. Eu sei que essa mensagem não agradou você não, mas se agradou, glória a Deus por isso. Mas quero orar por você nesse momento. Deus querido Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, abençoa cada vida, cada lar, cada família, aqueles que estão sendo seduzidos, Pai, dissolutamente por heresias fingidas, mentirosas, enganosas. Desperta, acorda, para que eles venham ver, ó Pai, através do Teu Espírito Santo, a verdade e declarar a verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.